Você acha que o Natal é sobre o nascimento de um bebê? Você acha que é sobre paz, amor e família reunida em volta do peru numa noite silenciosa? Você está errado. A festa que você celebra foi construída em cima de um cadáver. Eu quero que você feche os olhos e imagine um Natal diferente. Imagine um Natal onde o Papai Noel não é um bom velhinho, mas um ditador bêbado, eleito pelo caos, que obriga você a dançar nu na frente da sua família, para a diversão dos outros. Imagine uma ceia onde a ordem natural do mundo foi destruída. Os escravos estão sentados na cabeceira da mesa, bebendo o vinho mais caro, enquanto os donos da casa, humilhados e aterrorizados, servem a comida de joelhos. Imagine um feriado onde a lei não existe, onde o crime é legalizado, o jogo de azar toma conta das calçadas e a única regra que vigora nas ruas é o excesso absoluto, a loucura e a violência. Isso não é um roteiro de um filme de terror distópico. Isso não é ficção. Isso foi a realidade da civilização ocidental por séculos. Antes de Jesus, o dono do mês de dezembro era um deus canibal que devorava os próprios filhos. Bem-vindo a Saturnália, a festa proibida, suja e violenta que a igreja tentou esconder, mas acabou transformando no Natal. Hoje, nós vamos remover a maquiagem cristã da data mais famosa do ano. Vamos descer as ruas da Roma Antiga para descobrir como o sangue, o sexo e o sacrifício se transformaram em guirlandas e presentes. Para entender a loucura que tomava conta de Roma em dezembro, primeiro precisamos olhar para o centro do Fórum Romano. Lá existia o Templo de Saturno, uma das construções mais antigas e sagradas da cidade. Dentro desse templo havia uma estátua gigante do deus Saturno. Mas essa estátua tinha uma particularidade bizarra. Ela passava o ano inteiro amarrada. Sacerdotes envolviam os pés do deus com grossas faixas de lã, apertadas com nós complexos. Por que amarrar um deus? Porque os romanos tinham medo dele. Saturno, ou Cronos para os gregos, era um titã. A mitologia conta que, com medo de uma profecia que dizia que ele seria destronado pelo próprio filho, Saturno enlouqueceu. Ele passou a devorar seus filhos recém-nascidos, engolindo-os inteiros. Essa imagem grotesca do pai comendo o filho representa a natureza implacável do tempo. O tempo consome tudo que cria. Ninguém escapa. No entanto, paradoxalmente, o reinado de Saturno era lembrado na mitologia como a Era de Ouro, um tempo antes da civilização, antes das leis, antes dos reis, uma época em que a terra dava frutos sem precisar ser arada, onde não havia invernos rigorosos e, o mais importante, onde não havia escravidão. Todos eram iguais. Os romanos amarravam a estátua para conter a energia caótica e primitiva desse deus. Mas no dia 17 de dezembro, no solstício do inverno, os sacerdotes entravam no templo e, num ritual solene, cortavam as amarras. O deus estava solto. E com o deus do caos à solta, a sociedade romana entrava em colapso voluntário. O grito que ecoava nas ruas não era a Feliz Natal, era um grito rouco e extasiado de Io Saturnalia. O mundo estava prestes a virar de cabeça para baixo. Se você fosse um viajante do tempo e chegasse a Roma durante a Saturnália, a primeira coisa que notaria seria as roupas. A toga branca, símbolo de cidadania, dignidade e status social, era proibida. E em seu lugar, todos, ricos, pobres, senadores e plebeus, vestiam as sínfises. Eram roupas coloridas, berrantes, extravagantes, quase como fantasias de carnaval. Mas o detalhe mais importante estava na cabeça. Todos usavam o píleus. O píleus era um barrete cônico de feltro, muito parecido com o gorro do Papai Noel, aliás. Esse chapéu tinha um significado poderoso. Ele só podia ser usado por escravos libertos. Mas na Saturnália, todos o usavam. Era o símbolo de que durante aquela semana a história havia sido zerada. Não havia senhores, não havia servos. Todos eram livres. E aqui começa a parte mais
perturbadora da festa: a inversão de papéis. A sociedade romana era extremamente rígida. O chicote do mestre era a lei para o escravo, mas durante a Saturnália as leis eram suspensas. Os escravos eram dispensados de todo o trabalho. Eles tinham permissão legal para desrespeitar seus donos. Eles podiam xingar, podiam zombar, podiam dizer na cara do seu senhor tudo o que ficou entalado na garganta durante o ano todo. E o senhor não podia puni-los. Se um mestre levantasse a mão num escravo na Saturnália, ele estaria ofendendo Deus. O ápice dessa loucura acontecia no jantar. A família romana rica preparava um banquete luxuoso, mas quem se sentava para comer eram os escravos. Eles ocupavam os sofás de jantar, bebiam o vinho da adega particular do patrão e riam alto. Enquanto isso, o dono da casa, vestido com uma túnica simples de garçom, servia a comida para eles. Historiadores e antropólogos chamam isso de válvula de escape social. A ideia era permitir que a pressão da desigualdade fosse liberada por uma semana, evitando que os escravos matassem seus donos durante o resto do ano. Era uma encenação de liberdade, para manter a escravidão eterna. Mas os relatos da época mostram que a tensão no ar era cortante. Imagine o medo de um senhor servindo vinho para um homem que ele açoitou na semana passada. Imagine o olhar desse escravo, bêbado e poderoso, segurando uma faca de carne, sabendo que por uma noite ele era o rei. A Saturnália caminhava na tênue linha entre a festa e o massacre. Toda festa de Natal precisa de uma figura central. Nós temos o Papai Noel. A Saturnália tinha o Saturnalicius Princeps, o líder da Saturnália. Em cada comunidade, quartel militar ou grande casa, um homem era escolhido através de dados. Mas esses dados não definiam sorte, definiam um destino cruel. Esse homem se tornava o rei da zombaria. Ele vestia um manto ridículo e assumia o controle total da festa. A palavra dele era lei absoluta. Mas suas ordens não eram para organizar, eram para humilhar. O objetivo do rei da Saturnália era destruir a dignidade das pessoas. Ele podia ordenar que um general romano respeitado dançasse nu em cima de uma mesa. Ele podia ordenar que um filósofo fosse jogado numa fonte de água gelada. Ele podia obrigar as pessoas a comerem até vomitar ou a insultarem seus próprios pais. E todos tinham que obedecer. Era a personificação da desordem. Porém, existe uma camada mais profunda e sombria nessa história que muitos livros modernos tentam suavizar. Alguns estudiosos da religião antiga, analisando textos fragmentados e rituais pré-romanos, acreditam que a figura do rei da Saturnália tem uma origem macabra. A teoria diz que, nos tempos mais primitivos, o homem escolhido para ser o rei não terminava a festa apenas com uma ressaca. Ele era a representação viva de Saturno. Ele recebia tudo o que queria: a melhor comida, as mulheres ou homens que desejasse, todo o prazer carnal possível por 7 dias. Mas ao pôr do sol do último dia do festival, a conta chegava. Acredita-se que, originalmente, o rei da Saturnália era levado ao altar do deus e tinha a garganta cortada. Ele era um sacrifício humano. Ele morria para levar consigo os pecados da comunidade e garantir que o sol voltasse a nascer forte no ano seguinte. Ele vivia como um deus por uma semana para morrer como um animal no final. Com o tempo, Roma se civilizou. O sacrifício humano direto no altar foi substituído, mas a violência não sumiu. Durante a Saturnália, os romanos organizavam os munera, lutas de gladiadores especiais. Em vez de matar o rei da festa, eles matavam centenas de gladiadores no Coliseu como uma oferta de sangue para satisfazer a sede de Saturno. O espírito natalino romano sempre teve cheiro de ferro e sangue. Se a violência física era parte da festa, a violência moral também era. Roma se transformava em um cassino gigantesco. O jogo de azar, que era estritamente proibido durante o ano, os romanos viam o jogo como um vício destrutivo, era legalizado em dezembro. Mesas de dados eram montadas em cada esquina. Escravos apostavam suas economias de uma vida. Senadores apostavam propriedades rurais. Fortunas mudavam de mãos em horas. A cidade vibrava numa histeria de ganância e sorte.
O poeta Marcial descreveu a Saturnália como dias em que a cidade inteira sua de tanto jogar e beber. E, claro, chegamos à parte que você conhece bem, os presentes. No dia 19 de dezembro, celebrava-se a Sigilária. Era o dia da troca de presentes. As pessoas davam velas de cera, cerei, umas às outras. A explicação era bonita, simbolizava a luz voltando no solstício de inverno. Mas o presente mais comum eram as sigilárias, pequenas estatuetas de terracota ou argila, bonecos com rostos humanos. Parece inocente, certo? Bonecos para as crianças brincarem, mas o escritor romano Macróbio, em sua obra, deixa escapar a verdade perturbadora. Ele admite que esses bonecos eram substitutos vicários. Nos tempos bárbaros, ofereciam-se cabeças humanas reais ao deus do submundo para pedir proteção e saúde no novo ano. Na Saturnália romana, você dava uma cabeça de barro de presente para um amigo ou parente. O simbolismo oculto era: eu ofereço este boneco para morrer no seu lugar. Até no ato de presentear, a sombra do sacrifício humano estava presente. Cada boneca de barro era um lembrete de uma vida poupada. Então fica a pergunta de $1 milhão. Como foi que esse festival de deboche, orgia, inversão social, jogo e morte virou a Noite Feliz cristã? A resposta não é espiritual, é puramente política e estratégica. Avance para o século IV d.C. O imperador Constantino converte o Império Romano ao cristianismo. Agora, a igreja tem um problema gigantesco nas mãos. Eles conseguiram converter as leis, mas não conseguiram converter os hábitos do povo. Ninguém queria parar de celebrar a Saturnália. O povo amava a festa. Tentar proibir a Saturnália causaria revoltas populares incontroláveis. Seria como tentar cancelar o Carnaval no Brasil ou o Ano Novo em Nova York por decreto? Impossível. Além disso, logo após a Saturnália, no dia 25 de dezembro, os romanos celebravam o Dies Natalis Solis, o nascimento do Sol Invencível. Era o clímax do inverno. A Bíblia, é importante lembrar, não diz a data em que Jesus nasceu. As pistas bíblicas, pastores dormindo ao relento com ovelhas, sugerem primavera ou outono, jamais o inverno rigoroso da Judéia. Então, a Igreja Católica fez uma das maiores jogadas de marketing da história. Se você não pode vencê-los, absorva-os. Eles mantiveram a data, 25 de dezembro, mantiveram a decoração, as plantas verdes, azevinho e hera, que os romanos usavam para decorar os templos de Saturno. Mantiveram os presentes, a tradição da sigilária. Mantiveram o banquete e a folga do trabalho. Mas trocaram o homenageado. Eles disseram aos romanos: vocês não precisam parar de celebrar, mas agora vocês não estão celebrando o nascimento do sol físico no céu. Vocês estão celebrando o nascimento do verdadeiro sol da justiça, Jesus Cristo. O caos da Saturnália foi lentamente domado. O rei da zombaria foi banido, mas sua estética de generosidade e liderança foi transferida séculos depois para a figura de São Nicolau. A transição foi um sucesso absoluto. O altar de Saturno virou ruína. As correntes de lã apodreceram. O nome do deus canibal foi esquecido pela maioria das pessoas. Mas será que ele foi embora mesmo? Olhe para o seu Natal hoje. Quando você vê as luzes piscando na fachada das casas, as antigas fogueiras do solstício, quando você se senta para comer até não aguentar mais o eco dos banquetes romanos, quando você gasta o dinheiro que não tem comprando presentes, a histeria da sigilária, e quando você sente aquele clima estranho de tudo é permitido nas festas de fim de ano da empresa, você está, sem saber, mantendo viva a chama de Roma. Nós limpamos o sangue, escondemos a loucura,
colocamos uma roupagem sagrada e familiar. Mas lá no fundo, no DNA da nossa maior festa, o fantasma de Saturno ainda sorri, satisfeito por ver que depois de 2000 anos, o mundo ainda para no mês de dezembro para honrar o caos. Se você chegou até aqui e valoriza a história que não é contada nos livros escolares, você precisa fazer parte da nossa comunidade. O YouTube não gosta de entregar esse tipo de conteúdo, então sua inscrição e seu like são a única forma de garantir que continuaremos investigando o que foi esquecido. Comente abaixo, você conhecia essa versão obscura do Natal? Eu vejo vocês no próximo mistério.